Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título da nossa mensagem hoje é As Fontes do Sofrimento. E o texto bíblico para a nossa reflexão está em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Assim diz a palavra de Deus: Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este texto bíblico e pedimos que o teu Santo Espírito esteja trabalhando agora em nossos corações para que possamos compreender o significado daquilo que lemos. Nós pedimos também o perdão pelos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O sofrimento é inerente à existência humana. Todos os dias nós somos confrontados com as nossas limitações. Nós enfrentamos doenças, lidamos com as frustrações do dia a dia e, olhando ao nosso redor, nós percebemos o quanto existe em termos de miséria, de desigualdade social, de injustiças, de pessoas sofrendo por vários motivos, como doenças, violência, criminalidade, entre outros fatores. Especialmente nesses momentos de pandemia, nós atestamos o quanto nós somos impotentes e frágeis para mudar o curso da nossa realidade. Ou seja, o sofrimento faz parte das nossas vidas. E para nós termos saúde mental e espiritual e também saúde física, é importante nós sabermos como lidar com esta realidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando com seus discípulos, disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O autor de Eclesiastes, livro do Antigo Testamento, alguns séculos antes de Cristo, afirmou que a vida é cheia de ilusões. Ele dizia assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Numa outra tradução, tudo é ilusão, nada faz sentido. Sob o olhar do autor de Eclesiastes, que pode ser considerado como um grande filósofo pré-existencialista, a vida é marcada por insatisfações, por desilusões, por frustrações. Com isso, nós não negamos que existem momentos de felicidade, de alegria. Nós temos momentos em que nós nos rejubilamos com as pessoas com quem nós convivemos, com as pessoas com as quais nós vivemos, com as pessoas que amamos. Realmente há momentos de alegria. Mas nós não podemos, com isso, desqualificar os momentos tristes, os momentos de angústia existencial que nós vivenciamos. E muitos de nós
talvez tenham grande dificuldade em saber lidar com essa questão do sofrimento. E a palavra de Deus nos ensina como vencer o sofrimento em nossas vidas. Claro que se nós não soubermos ter a capacidade de lidar com essas dificuldades, o sofrimento nos esmagará e nós não poderemos viver a vida de plenitude que o Senhor Jesus tem a nos oferecer. A Bíblia nos ensina a superar o sofrimento, entre outras coisas, nos dizendo como podemos identificar as fontes desse sofrimento e assim superá-las. Quais são os elementos responsáveis pela nossa angústia existencial, de acordo com esse texto de 1 João? Lendo esse texto, nós podemos identificar 3 grandes fontes de sofrimento nas nossas vidas. E a primeira fonte de sofrimento é o desejo desordenado por prazer físico. João, o autor do texto, diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Quando nós iniciamos a leitura desse texto, nós temos a impressão de que, à primeira vista, o autor está dizendo para nós não amarmos a criação de Deus. Mas não é isso. O termo mundo que aparece aqui em 1 João tem a ver com o sistema de valores e a cultura que permeiam a nossa sociedade e que nos colocam contra a vontade de Deus. Não é possível nós seguirmos Deus e, ao mesmo tempo, nos deixarmos escravizar por este sistema de valores e por esta cultura que, além de serem contra Deus, são contra o próprio ser humano. Porque esse sistema no qual nós estamos imersos nos escraviza e procura tirar de nós a nossa dignidade. Ele faz com que nós adoeçamos. Ele faz com que nós percamos o amor pelo nosso próprio ser. E esse sistema valoriza coisas que, em última análise, vão nos tornar objetos de sofrimento e de escravidão espiritual. E o primeiro elemento, como diz aqui o autor, é o desejo intenso por prazer físico. Onde quer que nós vamos, parece que tudo está procurando intensificar a sensualidade do ser humano. A nossa cultura moderna, os livros, a televisão, o teatro, o cinema, realçam coisas que, em última análise, vão fazer com que a nossa sensualidade aflore. Deus criou, claro, o prazer físico como uma bênção para cada um de nós. Mas quando nós passamos a nos apegar, quando nós passamos a olhar para o desejo físico e permitimos que isso ultrapasse o bom senso, nós nos tornamos escravos da nossa própria sensualidade. Nós passamos a comer em excesso,
nós passamos a beber em excesso, nós passamos a ter uma vida sexual desregrada, e isso provoca desequilíbrio na nossa saúde física, emocional, na saúde da nossa sociedade. Isso faz com que surjam doenças, nós nos tornamos obesos, nós passamos a sofrer as consequências, por exemplo, do alcoolismo. Quantas pessoas estão doentes hoje por causa do excesso de peso, por causa do tabagismo, por causa do alcoolismo? Quantos males na sociedade foram produzidos porque as pessoas se deixaram escravizar por este apego desordenado aos prazeres físicos? Por isso, a sabedoria bíblica nos orienta a moderação. Não é pecado nós desfrutarmos de alguns prazeres físicos, mas tudo isso com bom senso, nos limites ordenados por Deus na sua palavra. O adultério, por exemplo, destrói famílias. O adultério faz com que sistemas familiares se desintegrem e as crianças das famílias que são vítimas do adultério passam a sofrer física e emocionalmente pelas consequências desastrosas do rompimento dos lares. A sociedade funciona como uma rede. Quando uma pessoa passa a sofrer em consequência destes problemas, não é apenas ela que sofre, o sistema familiar sofre e o sistema social sofre por consequência, porque nós estamos todos interligados, nós funcionamos como uma rede em que o indivíduo influencia o funcionamento da família a qual ele pertence. Essa família influencia o sistema da comunidade, da sociedade, e assim todos nós somos atingidos em maior ou menor grau pelas atitudes uns dos outros. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que nós sofremos devido ao desejo intenso por aquilo que vemos. Às vezes nós nos deixamos escravizar pela sedução da fama, do poder, a ilusão das posses materiais. Nós, infelizmente, por natureza, somos egocêntricos. A nossa natureza humana é dirigida por interesses egoístas. É por isso que, para vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos ter a presença do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que o Espírito Santo milita, guerreia contra as inclinações da nossa natureza humana, que é egoísta. Para que nós não nos deixemos levar por esta natureza humana. Sem a presença do Espírito Santo em nós, nós vamos desejar o quê? Nós vamos desejar a fama, nós vamos querer o poder, nós vamos querer ser melhores do que os outros, nós nos deixamos levar pela ilusão de que podemos ser melhores, maiores do que os outros. Esse tipo de postura provoca rompimentos nas amizades, provoca divisões nas famílias, provoca uma verdadeira tragédia social. Pessoas acham que, tendo mais posses do que outras,
podem ser melhores do que elas. A palavra de Deus nos ensina que somos todos iguais. Ela diz que nós não devemos nos levar pelo perigo do materialismo. O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Jesus não era contra as riquezas. Jesus era contra o ser humano se tornar escravo dos bens materiais. Muitas pessoas acabam seguindo de forma tão cega os bens materiais na sua vida, que elas se esquecem dos valores humanos básicos. Elas acabam se tornando praticamente como seres animais, que lutam com todas as suas forças para ter mais, mais, mais. E quanto mais as pessoas empenham as suas energias em ter, elas deixam de ser. Ter não é o problema. A questão é tornar isto um foco de vida primordial. A questão é nós colocarmos como prioridade a posse, o materialismo, a conquista de mais e mais bens, mais e mais luxo. Uma das coisas que nós estamos aprendendo com esta pandemia é abrir mão de coisas que nós antes julgávamos como essenciais. E hoje nós podemos perceber o quanto nós gastávamos dinheiro com coisas que são superficiais, secundárias. E nós trabalhamos, às vezes, mais do que o necessário, porque julgamos que precisamos ter mais do que realmente a nossa vida requer. Estamos, de alguma maneira, aprendendo a ser mais sábios através do sofrimento e das restrições impostas pela pandemia. E uma terceira fonte de sofrimento existencial, de acordo com o autor desta carta, é a ostentação, o orgulho, a arrogância. O autor diz que o orgulho de nossas realizações e bens nos leva ao sofrimento. Que tolice é nós nos orgulharmos por termos isto, ou por termos aquilo, ou por termos feito tal coisa. Tudo que nós temos e tudo que nós somos é pela graça de Deus. Porque se Deus não nos conceder saúde, nós não podemos dar um passo sequer. É importante nós reconhecermos que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos a grande lição da humildade. Porque o Criador do universo assumiu a forma humana e se doou por nós. Ele entregou a sua vida para que você e eu pudéssemos viver uma vida com um propósito, uma vida com um significado. Ninguém pode ter mais posses do que Deus. Tudo pertence a Ele. E, no entanto, Ele abriu mão de toda a sua glória na pessoa de Jesus para nos ensinar que somente através da humildade, somente através da atitude que reconhece o outro
como sendo igual a mim mesmo, é que nós podemos criar uma sociedade fraterna e justa. A seguir, o autor desta epístola nos diz para nós nos lembrarmos que tudo nessa vida passa. O prazer físico vai passar. As coisas que nós olhamos e valorizamos vão passar. O poder, a fama, tudo isso vai deixar de existir. Mas a nossa vida espiritual, o nosso verdadeiro eu, permanece para sempre. E por isso nós devemos fazer escolhas sábias nesta vida. Nós precisamos lançar nesta vida as boas sementes, para que possamos colher bons frutos na eternidade. Quais são as suas escolhas de vida? Quais são os valores que estão norteando a tua existência hoje? Faça uma análise do sofrimento que você está enfrentando atualmente. O quanto desse sofrimento é devido ao apego pelo prazer físico, pela comida, pela bebida, pelo cigarro, pela sensualidade. O quanto do sofrimento na sua vida, na minha vida, é devido ao apego, ao desejo desordenado por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós queremos conquistar. O quanto do sofrimento da nossa vida é resultante do orgulho, da arrogância pelas nossas realizações ou pelos nossos bens. Aprendamos a nos desvincular destes elementos que são passageiros e que nós possamos dar muito mais valor àquilo que permanece para sempre, que é o amor, que é a esperança, que é a fé, que é a vida espiritual que nós temos em Jesus Cristo. E que isto sirva para a nossa reflexão, que nós possamos ser guiados por aquilo que realmente vale a pena, que é a presença de Deus em nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe você e conceda a você uma vida repleta de vitória e de bênçãos espirituais. E que você possa, e eu possamos também, viver com sabedoria, aprendendo a lidar e a superar o sofrimento. Que Deus abençoe você. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Antes de encerrarmos, nós queremos parabenizar os presbíteros de nossa igreja pelo Dia do Presbítero, comemorado no dia 1 de agosto. Você que é presbítero, muito obrigado pelo seu trabalho, que Deus o conserve sempre com bastante saúde, para que você possa continuar servindo a comunidade da qual você faz parte. Também nós avisamos, informamos os membros de nossa coletividade que durante o mês de agosto nós continuaremos com a igreja fechada, por motivo de saúde.
nós vamos, ao final de agosto, rever a questão do culto presencial e nós informaremos a cada um de vocês qual foi a decisão que nós tomamos. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana.